1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 a 10. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como olhais também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de estar procurando propagar o reino de Deus, expandir o evangelho puro, porque a glória do evangelho, ela ilumina, ela salva, ela liberta e santifica, pelo poder do teu Espírito. E é o Espírito Santo que nós rogamos, a fim de que os ouvintes experimentem profunda transformação, bem como eu sempre exponho a tua palavra de forma sincera. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos dito que as separações são sempre muito difíceis e muito frequentemente acarretam problemas dos mais variados tipos. Tanto as separações temporárias ou permanentes, no caso da morte. Em contrapartida, essa passagem nos ensina o quanto é agradável receber boas notícias acerca das pessoas que nos são queridas. Salomão disse nos seus provérbios, no capítulo 25, como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Esse texto trata do regresso de Timóteo trazendo boas notícias, bem como os efeitos dessas notícias alviçareiras que produziram em Paulo como um pai, como um missionário e fundador da igreja de Tessalônica. Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus, extraindo daqui utilidades práticas que ela contém para a nossa vida espiritual, sobre o tema As Notícias Alviçareiras de Tessalônica. Esse é o nosso assunto, as boas notícias da igreja recebidas por Paulo. Em primeiro lugar, com base no versículo 6, Paulo fala dessas boas novas trazidas por Timóteo. E em segundo lugar, com base nos versículos 7 a 10, Paulo menciona os efeitos dessas boas novas que isso lhe produziu. No versículo 6 nós lemos: Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como olhais também nós a vós outros. Observe o entusiasmo de Paulo. Imediatamente escreveu a carta, agora, porém, com o regresso de Timóteo. Uma expressão mais íntima e cordial do que a expressão formal. Timóteo voltou trazendo boas notícias. Não. Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, veja que expressão íntima, que alegria, que entusiasmo de Paulo, imediatamente escrevendo a carta, como ele amava essa igreja. Boas notícias aqui no grego, euangelizo, que significa evangelho, Paulo compara as boas notícias da igreja de Tessalônica com as boas notícias do evangelho. É verdade que as boas novas do evangelho são para quem crê, mas para quem não crê são péssimas novas do evangelho. Quando Paulo escreve, agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, Timóteo acaba de levar o evangelho, ou seja, Timóteo acaba de evangelizar Paulo, dizendo que a graça e misericórdia de Deus estava agindo na vida dos tessalonicenses. Que boas notícias capazes de confortar, edificar Paulo. Ele escreveu aos romanos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que a vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Observe que Paulo era humilde para reconhecer que a igreja também o evangelizava. E quais foram essas boas novas que Paulo tanto anelava? Foram duas. A primeira boa notícia foi o estado espiritual daquela igreja. João Calvino, comentando essa passagem, disse que foi a síntese, o sumo e o resumo da piedade na vida cristã da igreja de Tessalônica. A fé e o amor.
Na primeira parte do versículo 6, agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Os tessalonicenses permaneciam firmes em toda a tribulação com problemas de relacionamento que estavam passando na família, parentes, maridos, mulheres, vizinhos, amigos de trabalho, idólatras, os judeus perseguidores e os próprios patrícios. Uma das razões de Paulo ter dado graças a Deus pela igreja foi a operosidade da fé que aquela igreja apresentava, a abnegação do amor delas e a firmeza da esperança que aquela igreja tinha. Que coisa boa essa persistência! Uma coisa era a fé momentânea, outra, porém, a perseverança na fé. A segunda boa notícia está aqui na segunda parte do versículo 6. E ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Os tessalonicenses continuavam a nutrir o carinho, a afeição, o reconhecimento por Paulo e seus companheiros como filhos de Paulo. Apesar das insinuações de seus opositores tentando denegrir a imagem e o amor de Paulo aos tessalonicenses, então Paulo ficou receoso deles não estarem com saudades de Paulo. Como é difícil o amor não ser correspondido. Dói no peito, mas a igreja o amava. E ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos. Os tessalonicenses desejavam muito rever o grande apóstolo Paulo. Imagine que delícia poder ouvir as pregações de Paulo, que era a própria boca do Senhor Jesus. E ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos. Então os tessalonicenses estavam com saudade do apóstolo Paulo. Aqui no versículo 7, Paulo menciona os efeitos que essas boas novas ocasionaram nele. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. O primeiro efeito foi o consolo de Paulo, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Nós vimos no capítulo 2, versículo 18, que Satanás o havia barrado. Ele vinha de um histórico de perseguições, estava em Corinto, uma cidade lasciva com grande dificuldade financeira e perseguições dos judeus, mas agora Paulo foi confortado pelas notícias alvissareiras como uma força, um encorajamento enorme. No versículo 8, vemos a alegria de Paulo, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. A exultação pela igreja de Paulo foi tanto que ele disse, agora eu vivo, porque agora vivemos. Ele estava morrendo de saudades. Paulo estava morto, sem vigor, sem ânimo por causa das preocupações. Não tive tempo de edificar melhor os irmãos, tive que sair daí prematuramente, mediante fiança. É difícil de compreendermos a profundidade e esmagadora comoção de Paulo, transbordando de alegria e exultando no seu espírito com a expressão, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Porque agora vivemos. Na segunda parte do versículo 8, se é que estáis firmados no Senhor, provavelmente essa tradução não seja a melhor. O reverendo Paulo Anglada, excelente comentarista da Palavra de Deus e especialista da língua original grega, explica que existem 3 tipos de frases condicionais no grego. A primeira é uma condição de fato, a segunda contraria o fato e a terceira é uma condição de dúvida. E quando a língua grega utiliza o modo indicativo, é uma condição de fato. Então seria melhor traduzir, se é que estáis firmados no Senhor, por visto que estáis firmados no Senhor. Assim como o diabo disse para Jesus no Monte da Tentação, se és filho de Deus, seria melhor traduzir ali, já que é filho de Deus, visto que é filho de Deus. Então essas frases que traduzem a conjunção se, é melhor traduzido por visto que estáis firmados no Senhor. Mesmo porque Paulo já sabia que eles estavam firmados no Senhor. No versículo 9, nós temos a exultação de Paulo. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Paulo explode em uma eulogia, uma profunda alegria a ponto de dar ações de graça. Não era alegria carnal, mas uma alegria espiritual, aquele alento pela maneira como Deus vinha cuidando espiritualmente da igreja dos Tessalonicenses.
nutrindo-a com a fé, com a obra salvadora na cruz do Calvário, pelo poder iluminador operado pelo Espírito Santo, e como continuavam com a operosidade da fé, com a abnegação do amor, com a firmeza da esperança. Eram qualidades da igreja produzidas por Deus. E no versículo 10, a última consequência, o último efeito foi um estímulo para que Paulo orasse mais ainda ao receber a boa notícia. Orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Quando Deus atende às nossas orações, nós temos grande motivo de agradecimento. Se não somos atendidos ainda, isso é motivo para perseverarmos na oração. Observe o empenho de Paulo, orando noite e dia com o máximo empenho, com muita intensidade, com muita força. Essas palavras deixam claro essa força, esse vigor na oração de Paulo. E ainda aqui no versículo 10, nós temos o motivo da oração de Paulo para reparar as deficiências da fé deles. Ele foi encorajado a orar por duas coisas. Primeiro, para desafiar os empecilhos de Satanás, barrando o progresso da igreja. E a segunda razão pela qual ele ora é para reparar as deficiências da fé deles. A palavra reparar no grego pode ser traduzida por completar, consertar, avançar as deficiências da fé. Não devemos supor que aqueles irmãos tinham uma fé impura e deturpada, que precisasse ser consertada, como se estivessem confusos a respeito da pessoa de Cristo e sua obra. Mas o que foi necessário era completar com mais instruções aquilo que já haviam compreendido, preenchendo o conhecimento deles com mais doutrinas e encorajamentos naquilo que já conheciam. E estavam avançando. Paulo, portanto, não está repreendendo a igreja, dizendo que eles estavam confusos com respeito à fé em Cristo Jesus, mas acrescentando e ajustando as informações acerca da doutrina de Cristo. Mas eu quero concluir essa mensagem dizendo, em primeiro lugar, que esses versículos ressaltam o valor das boas notícias. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. As preocupações causam ansiedade, mas as boas notícias acerca do bom estado da fé dos irmãos são boas notícias que encorajam e edificam os ministros e presbíteros da igreja. A nossa função é supervisionar espiritualmente o rebanho de Deus e dedicarmos a nossa vida à igreja, na qual o Senhor vai apresentá-la ao Pai sem mancha, nem ruga e nem coisa alguma que contamine. Os pais entendem bem isso porque se aplica igualmente aqui. A melhor recompensa que os pais recebem de seus filhos não são presentes e bens materiais, mas que eles avancem na fé e no amor, nas suas afeições com seus pais. Paulo, como um pai, almejava isso dos Tessalonicenses. Os efeitos das boas novas são conforto, ânimo, encorajamento que nos traz vigor. Enganam-se aqueles que pensam que nós, ministros, não nos abatemos, não morremos de angústias e preocupações com as igrejas. Paulo disse aos Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 11, versículo 28 e 29, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Como os pais se abatem vendo os filhos não avançar como esperado, não perseverar na fé como desejado, não amando como deveriam amar. Por outro lado, e este é o tom da porção de hoje, firmes na fé e firmes no amor. A alegria do Senhor é a nossa força, disse o profeta Neemias. Que Deus nos dê a graça de demonstrarmos a nossa fé que atua pelo amor, como a igreja demonstrou por Paulo ao querer vê-lo, e como Paulo também desejava ir ver a igreja de Tessalônica. Que Deus nos dê a graça de manter essa chama ardente, esse desejo pela igreja. Que o Senhor nos abençoe. Amém.